nas paisagens deslumbrantes de Florianópolis, onde a modernidade dos arranha-céus da beira-mar norte encontra a magia das praias e da Lagoa da Conceição, viviam Isabela e Eduardo. Para os amigos, eles eram a imagem do equilíbrio perfeito. Ela, Isabela, uma assessora de imprensa em ascensão, com uma carreira meteórica em uma das maiores agências de tecnologia da cidade, era a personificação da organização, da ambição e da força. Ele, Eduardo, um professor de violão apaixonado, com uma alma de artista e um sorriso que parecia carregar todas as melodias do mundo, era o refúgio, a calmaria, a arte. No início do casamento, há 8 anos, essa dança de opostos era a força que os unia. Isabela se encantava com a leveza de Eduardo, com a forma como ele encontrava beleza em um simples pôr do sol na praia mole, algo que a sua rotina frenética a impedia de vereador. Eduardo, por sua vez, admirava a garra de Isabela, a sua capacidade de construir pontes e transformar ideias em realidade. Ele era o sonhador, ela, a realizadora. Um completava o outro. Contudo, o tempo, implacável, começou a desgastar a melodia desse amor. O que antes era leveza em Eduardo, aos poucos, aos olhos cansados de Isabela, foi se transformando em falta de ambição. A garra dela para ele começou a soar como pressão e uma cobrança constante que sua alma de artista não sabia como atender. O apartamento deles, com uma vista que um dia inspirou tantos sonhos, tornou-se o palco de uma guerra fria e silenciosa. As conversas sobre o futuro deram lugar a monólogos sobre as contas, e os elogios foram substituídos por suspiros de decepção. O lar desmoronava em silêncio. A crise não era sobre falta de amor, mas sobre a admiração perdida. Isabela olhava para Eduardo e já não via o artista inspirador, mas o homem que não acompanhava seu ritmo, o peso que a impedia de voar mais alto. Eduardo olhava para Isabela e não via mais a mulher forte que o apoiava, mas a executiva que parecia envergonhada de seu marido apenas professor. Eles viviam sob o mesmo teto, mas em mundos diferentes, separados por um abismo de expectativas não cumpridas. A questão que pairava no ar, densa como a maresia antes da tempestade, não era se o amor havia acabado, mas se era possível resgatar o respeito e a admiração que um dia foram o alicerce de tudo. Haveria uma atitude, um segredo, uma forma de impedir que o divórcio se tornasse a única saída para o fim da dor? Os meses seguintes foram uma descida lenta e dolorosa ao fundo do poço. A casa em Florianópolis, antes um lar, tornou-se um território com fronteiras invisíveis e alfândegas emocionais. Isabela, sentindo o peso do mundo corporativo em seus ombros, chegava em casa exausta, a mente ainda zumbindo com metas, prazos e a pressão incessante do mercado de tecnologia. Encontrava Eduardo no sofá, com o violão no colo, compondo uma melodia suave. O que antes a acalmaria, agora a irritava profundamente. Não era o som, era o que ele representava, uma paz que ela sentia não ter o direito de desfrutar. Deve ser bom ter tempo para relaxar, ela comentou certa noite, o sarcasmo pingando de cada palavra como veneno. Eduardo sentiu a ferroada. Ele não estava apenas relaxando, ele estava respirando. Suas aulas de violão para adolescentes no bairro do Itacorubi pagavam parte das contas, mas era naquelas composições solitárias que ele se reencontrava. No entanto, aos olhos de Isabela, sua paixão havia se tornado um luxo que eles não podiam bancar. Ele se retraiu. Parou de mostrar suas novas músicas, guardando sua arte como um segredo para protegê-la do julgamento da mulher que amava. O violão, antes um elo, tornou-se seu esconderijo. As tentativas de concerto eram desastrosas. Isabela, em sua lógica pragmática, imprimiu um anúncio de vaga para gerente de projetos e deixou sobre a mesa dele. Vi isso e lembrei de você. Tem um ótimo salário, ela disse, acreditando genuinamente que estava ajudando. Para Eduardo aquilo foi uma ofensa, um atestado de que tudo o que ele era e fazia não tinha valor. Ele amassou o papel sem dizer uma palavra, e o silêncio que se seguiu foi mais violento que um grito. Em outra ocasião, Eduardo planejou uma surpresa, uma cesta de piquenique para verem o nascer do sol na praia da Joaquina, um ritual do início do namoro.
Não posso, Duda, ela respondeu, olhando a agenda no celular. Tenho uma conference call com o pessoal da Califórnia às 7 da manhã. É impossível. A cesta ficou intocada na cozinha, um monumento ao fracasso de suas tentativas. O fundo do poço chegou em um evento social da empresa de Isabela, um coquetel sofisticado em um beach club em Jurerê Internacional. Rodeada por CEOs e diretores de tecnologia, Isabela brilhava. Eduardo sentia-se um peixe fora d'água em meio a conversas sobre investimentos e startups. Em certo momento, um colega de Isabela perguntou, com um sorriso polido, "E você, Eduardo, trabalha com o quê?" "Eu sou professor de música", ele respondeu. O homem sorriu, deu um tapinha em seu ombro e disse, "Ah, que bacana, um hobby nobre", antes de se virar para voltar a um assunto mais sério. Naquele instante, Eduardo olhou para Isabela e viu, ou achou que viu, um lampejo de constrangimento no rosto dela, um sorriso forçado que tentava compensar a simplicidade de sua profissão. Foi a gota d'água. A viagem de volta para casa foi um vácuo tenso. Assim que a porta do apartamento se fechou, a represa se rompeu. "Você tem vergonha de mim, não é?" Ele a confrontou, a voz trêmula de mágoa. "Vergonha?" Ela rebateu, a exaustão da semana explodindo. "Eu não tenho vergonha, Eduardo. Eu tenho medo. Medo de ser a única a pensar no nosso futuro, a carregar a responsabilidade de tudo enquanto você vive no seu mundo de acordes e sonhos." A briga foi a pior de suas vidas. Acusações de anos foram desenterradas. Ele a chamou de materialista. Ela o chamou de imaturo. Quando as palavras se esgotaram, restou apenas o eco da destruição. Eduardo se trancou no estúdio e Isabela desabou no chão da sala, em meio à decoração impecável que ela mesma escolhera. Ela olhou para suas mãos, as mãos que digitavam e-mails, fechavam contratos e construíam uma carreira de sucesso, e se deu conta de que eram as mesmas mãos que haviam acabado de demolir seu casamento. Todo o seu controle, todo o seu planejamento, toda a sua força haviam resultado em ruínas. Sozinha na escuridão, ela percebeu que havia chegado ao seu limite absoluto. Suas próprias forças não apenas eram insuficientes, eram o próprio veneno. Foi ali, no chão frio, em completo desespero, que seu coração, pela primeira vez, se abriu para buscar uma ajuda que não vinha de sua própria mente. Na quietude que se segue à devastação, Isabela permaneceu no chão por um longo tempo. Não havia mais lágrimas, apenas um vazio exausto. Foi nesse vácuo, no fim de todos os seus próprios recursos, que a imagem de sua avó, uma mulher de fé serena e inabalável, surgiu em sua mente. Ela se lembrou da pequena Bíblia de capa gasta que a avó lhe dera de presente de casamento, com uma dedicatória, para que nunca se esqueçam da primeira melodia. O livro estava esquecido em uma gaveta, soterrado por manuais de gestão e agendas corporativas. Movida por um impulso que não era seu, ela se levantou, encontrou o pequeno livro e o segurou. As páginas amareladas pelo tempo abriram-se quase que por conta própria em uma carta do apóstolo Paulo, e uma frase pareceu saltar e agarrar sua alma. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Cada palavra era uma flecha que perfurava sua armadura de autossuficiência. Não procura seus interesses. Ela só havia pensado em seus interesses, na segurança que ela queria, no futuro que ela planejou. Não se ira facilmente. Sua irritação com Eduardo havia se tornado a atmosfera da casa. Não guarda rancor. Seu coração era um arquivo detalhado de cada falha e decepção. Naquele instante, a revelação a atingiu com a força de uma onda. Ela não estava lutando pelo seu casamento. Ela estava lutando pelo seu projeto de casamento e estava tratando Eduardo como uma peça defeituosa que precisava ser consertada ou descartada. O amor dela havia se tornado um contrato de performance e ele não estava cumprindo as cláusulas. A sabedoria que emanava daquelas palavras não oferecia uma solução mágica, mas apontava para uma ferida dentro dela mesma. A direção de Deus não era um plano para mudar Eduardo, mas um chamado radical para que ela mudasse sua própria forma de amar. A decisão que nasceu daquele momento foi a mais aterrorizante e libertadora de sua vida. Exigia que ela abrisse mão de sua arma mais poderosa, o controle. Seu orgulho gritou:
Isso é injusto, e quem vai pensar no lado prático? Ele vai se acomodar. Mas uma nova voz, uma voz de paz que ela não reconhecia como sua, sussurrou: o seu jeito já falhou, tente o meu. Ali, Isabela decidiu que pararia de lutar para que Eduardo a admirasse, e começaria a lutar para redescobrir o que ela um dia admirou nele. Assim nasceu a atitude prática central, que guiaria sua jornada à prática da admiração intencional. A regra era simples, mas exigiria uma disciplina espiritual imensa. Todos os dias, ela se comprometeria a encontrar uma qualidade ou atitude em Eduardo que ela genuinamente admirasse, por menor que fosse, e iria verbalizar esse reconhecimento para ele. Não seria um elogio falso ou uma tática de manipulação, mas um ato deliberado de focar na luz, em vez de amaldiçoar a escuridão. Era a decisão de regar a única semente que ainda poderia florescer no solo árido de seu relacionamento: o respeito. Ela não tinha garantias, não sabia se funcionaria, mas faria aquilo como um ato de obediência e fé, entregando os resultados nas mãos de Deus. A primeira tentativa de Isabela de aplicar a prática da admiração intencional foi uma das coisas mais difíceis que já fizera. No dia seguinte à sua decisão, ela se tornou uma caçadora, mas seu instinto, treinado por anos de crítica, só encontrava defeitos. A toalha jogada na cama, a xícara de café esquecida na pia, o olhar distante dele enquanto mexia no celular. A frustração era imensa. Isso é ridículo, não há nada para admirar aqui, sua mente gritava. Em um ato de desespero silencioso, ela orou: Deus, me ajude a vereador. Me dê os seus olhos, porque os meus estão cegos. Mais tarde, ao passar pelo pequeno cômodo que Eduardo usava como estúdio, ela o ouviu dando uma aula online. Um de seus alunos, um adolescente, estava visivelmente frustrado, incapaz de acertar um acorde complexo. Isabela parou e ouviu. Esperava a impaciência na voz de Eduardo, mas o que ouviu foi uma calma e uma gentileza que a surpreenderam. Não, cara, relaxa. Não é força, é jeito. Tenta de novo comigo, bem devagar. Ele dizia, repetindo o movimento pela 10ª vez, sem nenhum sinal de irritação. Naquele momento, ela viu. Não o marido acomodado, mas o professor dedicado. À noite, o coração de Isabela martelava. Era a hora. Eduardo estava na cozinha e ela se aproximou, a boca seca. Eu ouvi um pedaço da sua aula hoje, ela começou, a voz um pouco trêmula. A paciência que você teve com aquele garoto, eu admirei isso. De verdade. Eduardo parou o que estava fazendo e a encarou, o rosto uma máscara de desconfiança. Ele a analisou, procurando a ironia, a crítica escondida que certamente viria a seguir. Não disse nada, apenas deu um leve aceno com a cabeça e se virou de volta para a pia. Aquele silêncio foi brutal, mas Isabela se agarrou à sua decisão. O ato não era para receber aplausos, era um ato de obediência. A persistência se tornou sua companheira diária. Cada dia era uma batalha. Eu gosto do tempero que você usou no feijão. Você conta histórias para dormir melhor do que eu. Admiro como você consegue se desligar de tudo e focar na sua música. Pequenas frases, lançadas como sementes em um solo pedregoso. As reações de Eduardo eram mínimas. Um UHUM, um olhar de lado, uma sobrancelha arqueada. Ele estava em alerta máximo, esperando a armadilha. Para ele, a gentileza dela era mais desconcertante do que a hostilidade, pois ele não sabia como lutar contra ela. A recaída inevitável veio em uma terça-feira infernal. Um grande projeto de Isabela no trabalho havia dado errado, e ela chegou em casa carregando o peso do mundo. Encontrou Eduardo no sofá, dedilhando uma nova melodia no violão. A cena, que em outro momento poderia ser neutra, a atingiu como uma afronta. A represa de sua força de vontade se rompeu. É incrível! Ela explodiu, a voz carregada de uma fúria acumulada. O meu mundo está desabando, e você aí, no seu mundinho particular, como se nada estivesse acontecendo. Você não tem noção da pressão que eu sinto para manter essa casa de pé? O choque no rosto dele foi imediato, seguido pela velha e conhecida mágoa. A Guerra Fria voltou com força total. Mas algo naquela noite foi diferente. Depois da briga,
Em vez da satisfação amarga de ter vencido, Isabela sentiu um remorso profundo. Viu que havia voltado a usar as mesmas armas que quase os destruíram. Na manhã seguinte, com orgulho em frangalhos, ela foi até ele. Duda, me perdoa, disse ela, a voz embargada. Eu não tinha o direito de falar com você daquele jeito. O meu estresse não é culpa sua. Eu falhei no que me comprometi a fazer. Aquele pedido de desculpas humilde e inesperado foi a maior rachadura na muralha de gelo de Eduardo. Ele esperava dias de silêncio punitivo, não um ato de contrição. Ele viu que a mudança dela não era uma farsa, mas um esforço real e doloroso. Foi a partir dali que a curiosidade dele venceu a desconfiança. Ele começou a observá-la, a notar o esforço diário, e timidamente começou a responder. Um dia, ela chegou em casa e encontrou a mesa do jantar posta. Em outra ocasião, ele a surpreendeu com "O seu dia foi muito pesado, né? Quer conversar?" A mudança gradual culminou em uma noite de sábado. Eles estavam em silêncio na sala, mas era um silêncio confortável. Foi ele quem quebrou. "Isa, por que você mudou?" A pergunta era genuína, desarmada. Isabela respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Porque eu percebi que estava tentando te forçar a ser o homem que eu achava que você deveria ser, e não o homem incrível que você já é. Eu pedi a Deus que me ensinasse a te amar de verdade, a te admirar de novo. E estou tentando aprender, um dia de cada vez." Pela primeira vez em anos, Eduardo não se sentiu julgado, mas visto. As sementes de admiração que Isabela plantara com tanta fé e perseverança, mesmo em meio às tempestades, estavam finalmente começando a brotar. A jornada estava longe do fim, mas eles não eram mais dois exércitos em um campo de batalha. Eram duas pessoas feridas, começando a aprender, com passos desajeitados, a dançar a mesma música outra vez. 2 anos se passaram. O apartamento em Florianópolis, que já fora um campo de batalha silencioso, agora respirava uma paz que era quase palpável. Não era uma paz frágil, baseada na ausência de problemas, mas uma paz resiliente forjada na superação. A transformação no relacionamento de Isabela e Eduardo era visível em cada gesto. A comunicação, antes uma arma, tornou-se a ferramenta de construção. Eles aprenderam a conversar sobre os assuntos difíceis, como finanças e carreira, não como adversários em um tribunal, mas como sócios em uma mesma empresa, a família deles. Eduardo, sentindo-se genuinamente admirado e seguro, floresceu. A confiança que Isabela depositou nele o libertou para sonhar de novo, mas desta vez com os pés no chão. Ele não apenas continuou com suas aulas, que amava, mas começou um pequeno projeto online, compondo trilhas sonoras para produtores de conteúdo, unindo sua arte a uma nova forma de contribuir financeiramente, movido por inspiração, não por pressão. Isabela, por sua vez, encontrou uma leveza que não sentia há anos. Ao soltar as rédeas do controle, ela redescobriu no marido o parceiro com quem podia dividir não apenas as contas, mas os medos e as alegrias. O amor deles, antes condicional, tornou-se uma aliança. Em uma noite de aniversário de casamento, sentados na varanda, olhando a mesma vista que um dia pareceu opressora, foi Eduardo quem falou. "Sabe, Isa, por muito tempo eu achei que nosso problema era dinheiro ou falta de sucesso, mas não era." Ele segurou a mão dela. "O problema era que a gente tinha se esquecido de como admirar um ao outro. Você me fez lembrar." Isabela sorriu, os olhos marejados. "Não fui eu, Duda. Eu tinha desistido de nós. A verdade é que a minha força se esgotou, e no desespero, eu pedi ajuda a Deus. Foi Ele quem me ensinou a parar de olhar para o que eu queria que você fosse e a começar a admirar o homem que Ele criou. A atitude secreta não era um plano para te mudar, era a minha própria rendição." Naquele momento, eles reconheceram com clareza a verdade de sua jornada. A restauração não foi um produto da força de vontade de Isabela, nem de uma mudança súbita de Eduardo. Foi o resultado de uma parceria poderosa, a graça divina, que ofereceu a sabedoria e a força, e a ação humana, a decisão corajosa e persistente de aplicar essa sabedoria no dia a dia, mesmo sem garantias.
A grande lição que aprenderam foi que o verdadeiro alicerce do casamento não é a perfeição ou a ausência de diferenças, mas a decisão diária e intencional de focar no que é bom, de verbalizar o respeito e de escolher amar, mesmo quando é difícil. A atitude secreta que impediu o divórcio não era um truque, mas a descoberta de que a maior mudança no relacionamento começa quando um dos dois decide, em humildade e fé, mudar a si mesmo. A história de Isabela e Eduardo é um lembrete poderoso de que mesmo o lar que parece estar desmoronando pode ser reconstruído sobre uma fundação ainda mais forte. Vimos como a admiração e o respeito, quando perdidos, podem criar um abismo de silêncio e dor, levando um casamento ao seu limite. Mas também testemunhamos como uma única decisão, nascida de um momento de rendição e fé, pode mudar tudo. A prática da admiração intencional não foi uma fórmula mágica, mas um ato diário de obediência que abriu as portas para a cura. Talvez você que está ouvindo esta história se reconheça nesse cenário. Talvez o seu lar esteja frio e a admiração que um dia você sentiu pelo seu cônjuge tenha sido soterrada pela rotina, pelas decepções ou pelas pressões da vida. A jornada de Isabela e Eduardo existe para te dizer que há esperança. A mesma graça que os alcançou no fundo do poço está disponível para você agora. O convite hoje é para que você também busque essa força na fé e a transforme em ação. Não espere que o outro mude primeiro. Comece você a praticar a sua própria admiração intencional. Escolha, hoje, focar em uma única qualidade, em um único gesto positivo do seu cônjuge e dê voz a esse reconhecimento. Você pode se surpreender com o poder que uma pequena semente de respeito, regada com fé, tem para transformar um deserto em um jardim. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com quem precisa ouvir esta mensagem de esperança. Sua interação nos ajuda a alcançar mais corações.